Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, cuidando da saúde, mantendo distanciamento social, tá bom? Um forte abraço em todos vocês. Essa é mais uma aula gravada, mais uma aula remota, que faz parte da base curricular do sétimo ano. Essa base curricular do sétimo ano está vivenciando comigo o período em que o ciclo do açúcar no Brasil ele é iniciado de forma consistente e vai influenciar na área política, na área econômica, na área social do país. Não é verdade? Isso, muito bem, meu querido, minha querida. Isso mesmo. Por que isso, professor? Porque eu já mencionei que o Brasil vivencia os seus ciclos econômicos. O ciclo do pau-brasil, o ciclo do açúcar, depois o ciclo da borracha, depois o ciclo da mineração, do ouro e da prata, depois o ciclo da borracha e o ciclo do café. Nós estamos estudando especificamente o ciclo do açúcar e todas as suas características e de que forma esse açúcar vai contribuir para as nossas vidas ali por volta do século XVII, final do século XVI e todo o século XVII. Devemos ter em mente que já naquele período, finalzinho do século XVI e início do século XVII, o Brasil, e principalmente o Nordeste brasileiro, já apresentava características muito interessantes para isso, para a formação de uma economia açucareira. Não é verdade? Isso, lembra disso. Com isso, vai atrair a atenção de outros povos, principalmente daquele povo, daquela nação que estava recém-independente da Espanha. Que nação é essa? Muito bem, a Holanda. A Holanda recém-independente vai buscar agora ir para o maior produtor de açúcar que tínhamos naquele período na América. Qual era o país? Interrogação. O país era o Brasil. Então, por conta dessas situações econômicas que o Brasil possuía, na visão, principalmente no ramo do açúcar, na questão do açúcar, os holandeses, que já faziam a distribuição do açúcar através do porto de Amsterdã, por toda a Europa, ficou independente da Espanha e percebeu que os espanhóis estavam preocupados em manter a União Ibérica. Por seu lado, a Espanha estava envolvida nesse processo de unificação, da junção com o continente português, inclusive se envolvendo em conflitos militares, visto que Filipe II promoveu esses movimentos de guerrilha, de militarismo, para que pudesse consolidar ali o território espanhol em terras lusitanas. Dito isto, nós vamos perceber que o empreendimento do açúcar é muito lucrativo, muito lucrativo. E vamos conhecer hoje como se deu essa União Ibérica e, consequentemente, a invasão holandesa no território nordestino. Inicialmente, os holandeses conseguiram, inclusive, dominar todo o interior da Bahia. No entanto, quando o exército holandês chegou à capital Salvador, encontrou uma resistência que eles não esperavam e eles não conseguiram. Os holandeses não conseguiram dominar Salvador. Retornaram para a Holanda, vieram cerca de 4 ou 5 anos depois, promoveram um cerco à capitania de Pernambuco
e dominaram a partir dali todo o Nordeste. Tá bom? Vamos lá. Página 240. Diz assim: a União Ibérica. No ano de 1578, ainda durante a batalha contra os mouros marroquinos, os mouros aqui, ó, que são oriundos da Mauritânia, mas costumeiramente passamos a utilizar os mouros como sendo os muçulmanos. Muito bem, viu? Isso mesmo, vai longe. Mouros marroquinos em Alcácer-Quibir, numa batalha chamada de Alcácer-Quibir. O rei Dom Sebastião desapareceu. Dom Sebastião, nesse momento, aqui desaparece. Um rei jovenzinho, com seus 24 anos, e a gente vai perceber com o desenrolar da aula de hoje, com a leitura reflexiva, que o fato dele ser bem jovem foi um atrapalho na sucessão dele. Vamos aguardar. Vamos lá. Nosso livro, mais uma vez, traz um link explicando aqueles termos que, porventura, talvez você não conheça. Aí temos aqui, União Ibérica. No ano de 1578, ainda a batalha contra os mouros, voltando aí, o rei Dom Sebastião desapareceu. Alcácer-Quibir é uma cidade marroquina onde ocorreu a batalha contra os mouros que ocuparam a Península Ibérica. A Península Ibérica, vocês sabem que é Portugal e Espanha. Durante a qual Dom Sebastião, rei de Portugal, desapareceu sem deixar sinal. Há indícios, que ele teria sido vítima de um ataque de piranhas quando ele caiu ao mar. Mas é um indício, os elementos históricos sempre precisam de comprovações. Pois bem, voltando para o texto, diz assim: dado como morto nos meses seguintes, mesmo nunca sendo encontrado seu corpo. Há uma lenda em Portugal que alguns portugueses aguardam o retorno de Dom Sebastião até os dias de hoje, que seria um retorno triunfante à volta de Dom Sebastião. Dom Sebastião era jovem e não havia deixado nenhum herdeiro, o que causou grande problema na sucessão real. Em outras palavras, o problema era quem seria o novo rei, porque ele não havia se casado, não deixou herdeiros. Quem seria o novo rei? A solução imediata foi estabelecer como rei Dom Henrique, que era tio-avô de Dom Sebastião, mas que veio a morrer em 1580, ficando novamente vago o trono português e sem deixar herdeiros para a sucessão. Assim, nesse mesmo ano, o rei Felipe de Espanha, que era neto do antigo rei português Dom Manuel I, reivindicou seu direito à coroa. Diante da hesitação dos portugueses, ele fez ameaças com seu poderoso exército. Não havendo saída, o trono foi cedido a Felipe II da Espanha, marcando o surgimento da União Ibérica, evento que mudou as relações políticas e econômicas na Europa, já que Portugal e Espanha eram duas grandes potências nos séculos XVI e XVII. E a unificação dessas duas nações sobre a coroa as fortaleceria ainda mais. O rei Filipe II tinha dois objetivos centrais para querer a unificação dos tronos. Primeiro, a recuperação econômica da Espanha, prosseguindo aí, página 240, que havia vivido uma guerra feroz contra os mouros e estava economicamente prejudicada. O que eu falo, já falei, volto a dizer. Sempre que uma nação entra em conflito, ela entra também em sérios prejuízos econômicos. Por quê, professor? Porque é custoso, é dispendioso, gasta-se muito dinheiro
para entrar numa guerra, compra de equipamentos, compra de roupas, alimentação dos soldados. Tudo isso tem um custo muito alto, hein? E a gente deve entender isso. Então, esse foi um dos fatores que fez com que nosso querido Filipe II tivesse essa ideia, essa ousadia. Se aproveitou de ter um parentesco distante com o rei Dom Manuel, não é? Era neto, aliás, um parentesco distante não, neto do rei Dom Manuel, se aproveitou da situação, da hesitação dos portugueses. Não sei se devemos, ou podemos, ou não devemos, vamos fazer reação. Enquanto os portugueses estavam pensando, formou um exército e foi atacar Portugal. Isso fez Filipe II, rei da Espanha. Primeiro motivo. Primeiro motivo, por conta da recuperação econômica. O segundo motivo era estabelecer o controle sobre o tráfico de escravos, inclusive quanto às rotas que estavam sob o domínio dos portugueses. As consequências dessa unificação para Portugal foram ruins e boas ao mesmo tempo. O fim do Tratado de Tordesilhas, devido à unificação dos dois reinos, possibilitou que os portugueses no Brasil partissem para o interior e ocupassem terras que antes pertenciam à Espanha. Em contrapartida, por outro lado, os inimigos espanhóis passaram a ser os inimigos de Portugal. Inclusive a Holanda, que devido à rivalidade com a Espanha e a tentativa de controlar o mercado de açúcar no mundo, invadiu o Brasil em 1624. Aí, essa invasão vai se dar pela Bahia. A invasão holandesa no Brasil. A invasão holandesa no Brasil. Os holandeses tinham conhecimento de que o domínio sobre o ciclo do açúcar no mundo passava pelo controle das colônias, principalmente a brasileira. Os motivos centrais que levaram à ocupação holandesa no Brasil foram os seguintes. 2 pontos. Vamos, antes de verificar esses motivos centrais, observar um mapa de bom tamanho, boa descrição, bom detalhamento em relação à região ocupada pelos holandeses aqui no Nordeste brasileiro, não é? Percebamos aqui, por favor, através deste mapa, olha aqui em marrom, ó. Olha que coisa impressionante o território que eles conseguiram conquistar, ó, e governar aqui no Brasil, no Nordeste brasileiro. Olha aqui. Pronto, não é? Grande parte do litoral e a zona da mata nordestina. Estamos agora na página 241. Saímos da 240, fomos para a página 241. Diz assim: a independência das Províncias Unidas da Holanda em 1579. A criação da Companhia das Índias Ocidentais e das Índias Orientais. Essas duas companhias, uma criada lá em 1602 e outra em 1621, a oriental é mais antiga e a ocidental é mais recente. Essas duas capitanias, a oriental mais antiga, viu? E a ocidental mais recente. Voltando para cá, essas duas companhias, elas foram determinantes, vamos dizer assim, para o êxito do empreendimento holandês em território brasileiro. Essa companhia foram grupos de burgueses que se uniram e realizaram um movimento de construção de embarcações, fazendo com que essas embarcações pudessem ali ter um grande porte, tanto do ponto de vista militar, como também do ponto de vista de armazenamento de produtos de açúcar.
Vamos lá. 241, surgimento da União Ibérica entre Portugal e Espanha. Portugal e Espanha. O outro item aqui, o outro motivo central da ocupação holandesa, a consolidação de uma classe burguesa e marítima. Outro item, grande quantidade de terras para a plantação de cana-de-açúcar no Brasil e na América Central. Grande quantidade de terras férteis para a plantação de cana-de-açúcar no Brasil e na América Central. Vamos lá? Aquilo que eu falei, hein? O livro está chamando aqui que as invasões holandesas tiveram períodos distintos, 2 períodos, aliás. O período em que foram para a Bahia e foram derrotados, e o período que chegaram até Pernambuco e obtiveram êxito ali. A invasão holandesa no Brasil teve 2 fases diferentes. A primeira se deu em 1624 em Salvador, mas os holandeses foram derrotados. A segunda aconteceu em 1630, quando os holandeses conquistaram a cidade de Olinda. Tá bom? Esse trecho do nosso livro que está na cor marrom representa a ocupação holandesa no Nordeste. Tá bom? Migrando agora para a página 242, temos a Companhia das Índias Ocidentais. Vamos entendê-la. É um grupo privado de burgueses, não é? Possuíam uma boa quantidade financeira, uma classe social, do ponto de vista econômico, muito forte, que resolve empreender nessas expedições, nessas viagens para outras regiões do mundo. Temos assim, a Companhia das Índias Ocidentais. Acompanhe a leitura aí, por favor. Página 242. 242. A Companhia das Índias Ocidentais foi criada em 1621 com o intuito de confrontar a Espanha, entrar em conflito, a fim de levar a guerra de independência dos Países Baixos ao Brasil, colônia da Espanha durante a União Ibérica. Então, a Holanda era a colônia da Espanha durante a União Ibérica. Os calvinistas são aqueles teóricos religiosos da Igreja Protestante que absorvem e defendem as ideias de João Calvino, o nome calvinista por conta disso. Fugindo das perseguições religiosas na Holanda, receberam os direitos de monopólio do comércio das colônias conquistadas pela Companhia das Índias Ocidentais. Os holandeses organizaram uma frota de navios com 26 navios, 500 canhões e 3.000 homens. Naquele período era um número significativo. Não podemos desmerecer. Ah, professor, 3.000 pessoas é muito pouco. Não, naquele momento não era pouco não. Não é? Prosseguindo então. A conquista foi rápida, pois o exército português no Brasil não tinha soldados nem armamentos suficientes para enfrentar as tropas holandesas. Em 1625, os espanhóis reagiram e enviaram uma frota naval com 30 navios, 1.000 canhões e 5.000 soldados, que derrotaram a tropa holandesa e a expulsaram do Brasil, libertando Salvador. Não é? Aqui, ó, no nosso livro aparece essa imagem em referência à invasão holandesa na Bahia. E uma legenda aqui que diz o seguinte: a primeira invasão da Holanda aconteceu em Salvador em 1624, mas os holandeses foram expulsos pela Armada Espanhola. Prosseguindo aqui.
a derrota holandesa na primeira tentativa de invasão e dominação das terras brasileiras não foi suficiente para fazer com que desistissem dessas investidas. Eles vão voltar, aquilo que eu falei, preste atenção aqui no serviço. Os holandeses vão voltar. A Companhia das Índias Ocidentais, mais uma vez, financiou a organização de uma frota naval e de seu exército para invadir o Brasil. Em 1630, invadiram as cidades do Recife e de Olinda. Essa seria a primeira etapa da invasão, pois o objetivo era dominar todo o Nordeste a partir de Pernambuco. Durante 5 anos, ocorreram diversos conflitos com as tropas do então governador de Pernambuco, Matias de Albuquerque, que organizou as defesas num sistema parecido com a de guerrilhas, fazendo emboscadas, principalmente no Arraial do Bom Jesus. Os holandeses, entre os anos de 1632 e 35, conseguiram se expandir para o Rio Grande do Norte, além de dominarem Pernambuco e derrotarem a resistência do Arraial do Bom Jesus. A Holanda teve apoio de muitos brasileiros que conheciam a região, conduzindo as tropas holandesas para as localidades onde queriam chegar, sendo o mais conhecido desses que colaboraram com os holandeses, Domingos Fernandes Calabar. Calabar é de origem alagoana, mas veio para a capitania de Pernambuco. Naquela época, Alagoas pertencia a Pernambuco, por volta de 1630, mais ou menos nesse período aí. Veio para Pernambuco e como ele era o senhor de engenho, para atender seus interesses, ele viu naquele momento a possibilidade de ajudar os holandeses e se dar muito bem com isso. Se dá muito bem do ponto de vista econômico, se dá muito bem tendo lucro. Não é isso? Pois bem, nós temos aqui na página 243 o governo de Nassau. Governo de Nassau, que é um governo muito próspero para a capitania de Pernambuco, como também para o Nordeste. A história da invasão dos holandeses em Pernambuco fala também sobre o Arraial do Bom Jesus, que está aqui, ó. Arraial do Bom Jesus, aqui em cima, ó, onde fica hoje o sítio da Trindade, no bairro de Casa Amarela, na zona norte do Recife. Ali, esse Arraial do Bom Jesus foi um foco de resistência à presença holandesa no território pernambucano. Então, o governador Matias de Albuquerque, da época, construiu para ser um ponto de apoio, um forte de apoio à resistência. Esse sítio da Trindade, Arraial do Bom Jesus, que depois se transforma em sítio da Trindade, tem cerca de 6 hectares. Recebe atrações culturais, pessoas fazem exercícios físicos nessa localidade aqui do sítio da Trindade. É um local muito aprazível, muito legal. Na próxima aula, minha gente, nós iremos adentrar especificamente ao governo do conde Johann Maurice Nassau von Singen. Este é o nome completo de Nassau. Tá bom? Então, desejando para vocês um bom dia, um bom descanso, que vocês continuem estudando. Até a próxima aula, pessoal. Um forte abraço a todos. Tchau, pessoal. Até a próxima. Tchau.